Hoje nós vamos começar a segunda semana do PET 7. Porém, nessa semana, de 7 a 10, nós vamos fazer também semana 3. Então, nós vamos fazer semana 2 e semana 3 durante essa semana. Isso para agilizar, para que a gente acabe o PET antes da semana do Natal, né? Para não ficar aquela correria, aquele tumulto e vocês fiquem preocupados com as atividades. Então, para dar uma folguinha, porque nós precisamos retomar, né? Vamos janeiro juntos, mas nesse período de Natal nós vamos ficar um pouco mais folgado para aqueles que estão em dia, né, gente? Porque aqueles que estão com o conteúdo atrasado vai acabar que não vai ter a mesma tranquilidade, ok? Mas então vamos à nossa aula de língua portuguesa, a primeira aula da semana. Vamos lá? Pegue o seu PET, língua portuguesa, que estamos falando de análise linguística. Você vai, tem planejamento e produção de texto. Eu estou aguardando os textos que não estão sendo enviados, pouquíssimas pessoas estão mandando, né? Pouquíssimos alunos, mas nós vamos falar de um texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Vamos lá? Um texto argumentativo é um texto em que não só expomos uma ideia, uma opinião ou uma tese, mas a defendemos de modo a fazer com que os leitores a aceitam. Assim, um texto argumentativo tem a finalidade de convencer ou persuadir. Seria mais fácil usar só convencer, né? Os outros de que determinada ideia está correta e acertada. Ou também que esteja errada e equivocada. Eu convenço, ó, você está fazendo isso, isso e isso, mas está errado, por isso e por isso e por isso. É preciso argumentar, tá? Se não adianta falar, tá errado, por que tá errado, por que tá errado? Não, eu preciso argumentar para convencer aquela pessoa do erro daquele assunto ou daquela ação, tá? Então vamos lá? Eu deixei para vocês aí 2 vídeos bem interessantes, eu espero que vocês assistam. E vamos à atividade no nosso PET 7, segunda semana, as páginas 5, 6 e 7. Vamos lá? Então nós temos aí, página, só um minutinho aqui. Vamos lá, nós temos aí, segunda semana, língua portuguesa, fala para você assim, quer saber mais? Argumentar é a capacidade de relacionar fatos, teses, estudos, opiniões, problemas e possíveis soluções, a fim de embasar determinado pensamento ou ideia. Para que a argumentação seja convincente, é necessário levar o leitor a um beco sem saída, ou seja, você vai falando, espremendo até ele concordar com você. Um bom argumentador faz isso. Onde ele seja obrigado a concordar com os argumentos expostos. Eu falo, eu mostro. Já viu aquela expressão assim, mata a cobra e mostra o pau? Exatamente isso. Você fala, você mostra, você prova e a pessoa concorda. Isso é argumentar. Mas precisa ter embasamento, tá, gente? Eu acho, não serve. É o famoso achismo. Achismo não convence ninguém. Eu acho que é assim, eu acho, não. Você não pode achar. Às vezes você acha, mas você não fala acha. Você fala, pelo que eu sei, né? Porque se você fala eu acho, dá a impressão de que você não sabe daquele assunto. Se você não sabe do assunto, como você convence alguém? Então não use a palavra acho. No seu texto também você não usa acho. Eu acho que seria melhor porque isso e isso. Porque eu acho... Não. Tá? Então evite. Na verdade, proíbe essa palavra acho nos seus textos. Continuando aqui. No caso da redação, pode ser um texto pequeno. Não precisa ser muito grande. Tá?
Ele só precisa ser convincente. Há uma obrigatoriedade em que o conciso é preciso para que o leitor possa ser levado direto ao ponto principal. Os argumentos devem ter um embasamento. Nunca se deve afirmar algo que não venha de estudos ou informações previamente adquiridos. Eu penso que se fosse assim, não. É assim, por isso e por isso. Fulano falou isso, tá escrito, fulano falou isso. Se você for colocar a opinião de outra pessoa no seu texto, você coloca entre aspas, para contar que é a fala de outra pessoa e não a sua. Isso enriquece muito o seu texto, tá? Sabe que você pesquisou a respeito daquilo. Os exemplos dados devem ser coerentes com a realidade, ou seja, podem até ser fictício, mas não podem ser inverossímeis. Eu coloquei aí para vocês o que era inverossímil. Por quê? Porque eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. No entanto, eu sei o que é o significado, né? Adjetivo de dois gêneros e substantivo masculino. Que ou aquilo que não é ou não parece verdadeiro. Precisava usar uma palavra tão difícil até para falar? Não precisava, né? Não era mais fácil falar assim, aquilo que parece mentira? Ou então, algo duvidoso? Algo irreal? Fictício? Não. Aí usa essa palavra inverossímeis. Inverossímeis. Nós tem que ler o trem umas 10 vezes para entender como pronunciar a palavra. E, no entanto, você sabe que é aquilo que não é verdade. Ou não parece verdade. Porque tem coisa também que não parece verdade, mas é. É tão assim, né? Que você fala, gente, mas isso é verdade? E aí você vai pesquisar aquilo é verdade. Aquilo realmente acontece ou aconteceu. Então aqui, deve conter uma lógica de pensamento. Os raciocínios devem ter uma relação entre si e um deve continuar o que o outro afirma. Eu não posso começar a falar de um assunto querendo te convencer e de repente eu falo outra coisa que é controversa. Aí você fala, você viu, não entendeu nada do que ele falou, a hora que ele está afirmando uma coisa, ele já não concorda com aquilo, o que ele queria? Né? As pessoas fazem isso. Se a pessoa estiver prestando atenção no que você está falando, ela vai perceber que você não tem a mínima ideia do que você está falando. Uma hora você afirma uma coisa, outra hora você deixa aquilo na dúvida, você questiona, você não entende, aí você fica meio perdido, né, no que ele quer. Não, se você começa afirmando, é igual quando as pessoas afirmam que o coronavírus mata. Quando você conversa com alguém que não concorda com essa ideia, você precisa manter firme. Você não pode, uma hora você fala que ele mata e depois outra você fala que depende. Não, ele mata. O que depende é o organismo da pessoa que é contaminada. Quando a pessoa tem um organismo mais suscetível àquele vírus, ela morre com maior facilidade. Aquele que tem um organismo mais resistente também pode morrer, se não for tratado a tempo. Não é o organismo que deixa de matar, é o organismo da pessoa que consegue resistir os malefícios do vírus. Entende? Então, é preciso que você perceba que as pessoas estão suscetíveis a ele, independente sexo, idade, classe social. Então, se você vai falar disso, é preciso, você é a favor do isolamento. Então, você tem que manter firme ali. Não, você é contra o isolamento, mas também mantém firme. Uma hora você é a favor, outra hora você é contra, não. Toma uma posição e segue ela, tá? Então, continuando aqui. Aí tem para você um vídeo, né? Que fala dessa, quando não vai ocorrer, quando você não pode ocorrer contradição na sua dissertação, na sua teoria. Falou, vai firme até o fim, tá? Se no meio do caminho você mudar de ideia, você mantém firme, depois você escreve outro falando das suas mudanças.
Naquele não, você começou afirmando, você termina afirmando, tá? Eu comecei fazendo com vocês no início do ano um vídeo falando do lixo. Lembra disso? Nós falamos um texto falando do lixo. Por que era prejudicial, o malefício do lixo no chão. E ainda tinha a citação que o lugar mais limpo não é aquele que mais se limpa, mas é aquele que menos suja. Tudo isso era afirmação. E nós falávamos disso, nós começamos a fazer disso. Né? Se tivesse ficado em sala, tá todo mundo beleza nos textos, né? Principalmente nos argumentativos. Se uma coisa que eu gosto é de argumentar. Então vamos lá? Então nós temos, a estrutura de um texto argumentativo é a seguinte: introdução. É necessário que o autor deixe claro qual é o assunto abordado no texto e, além disso, qual será o ponto de vista a ser defendido. Argumentação, defesa mediante argumentos. É importante lembrar que um argumento, espera só um minutinho, que um argumento é uma estrutura textual que, por meio da análise de provas ou fundamentos, confirma o ponto de vista do autor. Conclusão. O autor repete os argumentos resumidamente e conclui o texto afirmando a veracidade da tese, tá? Se for falar de um assunto que nós estamos ouvindo desde dezembro, né, desde novembro do ano passado, falar de coronavírus aqui seria uma ideia, né, que seria fácil, mas nós não vamos falar dele não, tá? Dele nós já estamos cansados, né? Ele não cansou da gente, mas a gente cansou dele. Então vamos para a atividade número 1. O texto abaixo é um texto argumentativo. O garoto usou argumentos na conversa com sua professora. Responda. Ele usou argumento. Vamos ver o que ele argumentou? Tá aqui. Não pude fazer a tarefa porque meu computador pegou um vírus. E esse vírus contaminou meus lápis e minhas canetas. Existe isso? Mas ele tá tentando convencer ela aqui. Olha a cara dele. De assustado, né? Ele tá tentando assustar todo mundo. Aí a pergunta é: qual é o assunto abordado pelo garoto? Qual assunto o garoto aponta aqui nessa conversa? Então você vai colocar aqui, esse assunto é a introdução. O que argumentou com a professora? O que ele falou para a professora? Tá? Então vamos aqui depois. O que ele diz para concluir a sua fala e convencer a sua professora é a conclusão. Então você vai colocar aí a introdução, depois você vem aqui e argumenta o ponto do garoto e por fim você faz a conclusão aqui nas suas questões. Vamos para o número 2? A tirinha propõe a reflexão a respeito da força, da determinação nas nossas vidas. Precisamos ser determinados, precisamos saber o que queremos. Então lá, segundo o texto, nada incomoda mais quem não faz nada. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Opa, não faz nada e aquele que faz alguma coisa incomoda ele? Incomoda tanto que alguns pensam, nossa, por que você faz tanta coisa? Porque você não faz nada, né? Se cada um fizesse um pouco, não sobrava tudo para um só, né? Mas é assim que funciona. Você concorda com esse pensamento? Reflita e depois produza um texto em que você expõe o seu ponto de vista de forma argumentada sobre o tema abordado na tirinha. Qual foi o tema abordado na tirinha? Que a caneta pegou vírus? Já viu caneta com vírus? Né? Caneta eletrônica agora, né? Então vamos aqui. Reflita depois. Ah, tá, gente. Não é a tirinha lá de cima mais não. Chega. É essa tirinha de baixo aqui, ó.
É porque ficou tão longe, né, que a hora que eu rolei a folha que eu vi. Então tá aqui, ó, reflita e depois produza um texto em que você expõe o seu ponto de vista de forma argumentada sobre o tema abordado na tirinha. Aí tem uma tirinha aqui, ó. Ele fala assim, é o Guino, né? Tô querendo achar o nome dele aqui, eu conheci ele, mas tá aqui. Você sempre vai ouvir que não adianta. Geralmente de pessoas que nunca tentaram. Quando for assim, não liga. Se a pessoa fala pra você que não adianta, mas ela também nunca tentou, não dá confiança não. Não dá certo pra ela que nunca tentou. Você vai dar certo, né? Então aqui, ó. Nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. E aí ele tá todo felizinho aqui, né? Então tá. Aí quando você olha aqui, ó, utilize o espaço abaixo para a sua produção textual. Aqui você vai produzir um texto falando desse argumento aqui, que não, nada incomoda mais alguém que tá ali sempre à toa, sem fazer nada, lamentando, do que alguém que trabalha, que faz o que precisa. Esse aqui é o espaço para o texto. Aí me pergunta, para que dia que é o texto? Para o mesmo dia da tarefa. A hora que você me mandar a tarefa, eu mando o texto. E nem adianta mandar só a página 6, fazendo de conta que esqueceu da página 7, que eu vou tirar uma foto e perguntar cadê o restante da tarefa, tá? Então, para a tarefa de português de hoje é só, tá? Eu espero que você tenha entendido que é um texto argumentativo, eu espero que você escreva o seu texto argumentativo, tá? E me envie a tarefa o mais rápido possível, para não acumular, já que nós temos 2 semanas em uma, ok? Então, tchauzinho.